Olá pessoal, nessa aula vamos aprender sobre o Teorema de Pitágoras. Primeiramente, quem foi Pitágoras? O filósofo e matemático Pitágoras nasceu na ilha de Samos, na Grécia, por volta do século VI a.C. Sua biografia é uma mistura de lenda e história real. Fundou uma escola secreta chamada Escola Pitagórica, onde se estudava aritmética, geometria, música, astronomia, religião e moral. Mais que uma escola, Pitágoras conseguiu criar uma comunidade religiosa, filosófica e política. Pitágoras e seus discípulos se basearam nos conhecimentos geométricos dos egípcios. Para os pitagóricos, tudo são números. O Teorema de Pitágoras é o mais belo e mais importante resultado da geometria. Até hoje, inúmeras demonstrações desse teorema foram publicadas. Então, aqui nessa primeira imagem, você vê a estátua de Pitágoras localizada na cidade de Pitagório, na ilha de Samos, na Grécia. É uma imagem de 2010. Aqui você vê um triângulo retângulo, que forma com essa imagem. E aqui tem o busto de Pitágoras, matemático e filósofo grego. Então, o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Como vocês estão vendo aqui, o triângulo ABC tem esse quadradinho com o ponto que representa 90 graus. Então, é um triângulo retângulo. Então, o Teorema de Pitágoras fala sobre esse triângulo retângulo, a relação entre as medidas dele, A, B e C. O lado A vamos chamar de hipotenusa. Os lados B e C são chamados de catetos. A hipotenusa é sempre o lado maior e a hipotenusa também é o lado oposto ao ângulo reto. Se você observar no triângulo, o ângulo de 90 graus ele está de frente, oposto ao lado maior, que é a medida A hipotenusa. Essas palavras hipotenusa e cateto são palavras de origem grega. Então, vamos identificar a hipotenusa de cada triângulo retângulo. Aqui você tem 6 triângulos retângulos. Então, no primeiro, no verde, a hipotenusa é essa, o lado maior. Observe que está de frente ao ângulo de 90 graus. Nesse lilás, está aqui a hipotenusa. No laranja, você observa que ele está de cabeça para baixo, A hipotenusa é essa, o lado maior. No amarelo é essa. No azul é esse lado, que é o maior. E no triângulo rosa é esse lado, certo? Então, representamos a hipotenusa sempre pela letra A. Área dos quadrados. Então, vamos observar aqui esse quebra-cabeça. Você tem um triângulo retângulo e vamos construir 2 quadrados sobre os catetos. Então, o quadrado amarelo, vamos dividir ele em quadradinhos menores. E vamos mostrar que, juntando o quadrado amarelo com o quadrado azul, vamos formar esse quadrado verde. Dividindo o amarelo aqui, nós temos 9 quadradinhos, correto? E o azul, o quadrado azul, dividimos em 16 quadradinhos. Se você juntar todos esses quadradinhos aqui no quadrado verde, você vai observar que tem 25. E que 25 é igual a 9 mais 16. Então, isso aqui é o que diz o Teorema de Pitágoras. Se você escrever na forma de potências, fica assim. 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Veja só, de um modo geral, se a gente chamar de A, B e C, o lado de cada quadrado desse, respectivamente, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, o Teorema de Pitágoras, o enunciado é esse. Em qualquer triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, observe aqui novamente. Temos o triângulo retângulo de lados A, B e C. A hipotenusa é A, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, onde B e C são os catetos. Então, como é um teorema,
pode ser demonstrado, certo? Teorema é uma frase, uma afirmação que pode ser provada, demonstrada. Então eu vou mostrar aqui através de um quebra-cabeça. Temos aqui um triângulo retângulo, dois quadrados, um amarelo e um azul novamente, e vamos dividir apenas o quadrado azul em retângulos menores. E vamos fazer aqui uma montagem. Vamos colocar esses retângulos azuis aqui sobre a hipotenusa, formando essa figura. Certo? Então você observa que ficou aqui um espaço que cabe justamente o quadrado amarelo. Então é outra forma de você provar o teorema de Pitágoras. Certo? Se a gente chamar de A, B e C, a área de cada quadrado desse, podemos dizer que A é igual a B mais C. Correto? Então está demonstrado. Vamos agora a alguns exemplos. Vamos determinar a medida do lado maior, x, no triângulo retângulo abaixo. Então temos aqui, a hipotenusa é x, né? Se a gente substituir na fórmula, vai ficar x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Se você trocar o 3 pelo 4, não tem problema. A ordem das parcelas não altera a soma. Agora vamos resolver as potências. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então fica 9 mais 16. Somando, temos 25. Aqui a gente vai usar a operação inversa da potência, que é a raiz quadrada. A raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25, correto? Segundo exemplo. Aqui tem um triângulo retângulo, ele está invertido, né? Mas é o mesmo princípio. Então, utilizando a fórmula, o teorema de Pitágoras, x é a hipotenusa, fica x ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 vezes 6 é 36, 8 vezes 8 é 64. Somando dá 100. Daqui a gente tira a raiz quadrada de 100, que é 10, correto? Então, x é igual a 10 centímetros. Último exemplo, vamos determinar a medida do lado maior x. Então, aqui, você observa que o lado maior é 50. Então, pelo teorema de Pitágoras, fica 50 ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais x ao quadrado. 50 vezes 50 dá 2.500. 30 vezes 30 dá 900. Aí vamos separar, né, os termos que não tem x. Fica 2.500 menos 900, igual a x ao quadrado. Dá 1.600. Aí a gente vai tirar a raiz quadrada de 1.600, que é 40. Então, x é igual a 40 centímetros. Então, pessoal, para finalizar, 5 frases de Pitágoras. Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito. Ajuda o teu semelhante a levantar a carga, mas não a levá-la. O que fala, semeia. O que escuta, recolhe. Educar as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Escuta e serás sábio. O começo da sabedoria é o silêncio. Então, pessoal, espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? É o teorema de Pitágoras, muito interessante, é o teorema mais belo da geometria. E até a próxima.